Hoje, começando rasgando sobre o domingo patético, ontem na Arena MRV, a vergonha, a bagunça, a esculhambação, a gestão de merda, o departamento de futebol que não existe, um diretor de futebol de péssima qualidade, que não consegue resolver absolutamente nada, que se tornou um office boy dos donos, uma gerência de futebol que ninguém sabe quem é, um vestiário esculhambado, um clube que ainda não entendeu o tamanho do problema pelo qual ele está passando, o descompromisso, um Barba absolutamente perdido no meio de tudo isso, um elenco patético. É isso, esse é o momento que o Atlético está vivendo. A casa cai, tem 10 dias que o pau tá cantando na casa de Noca, e é derrota aqui, é vexame acolá, é Puerto Cabello, é parir uma bigorna para ganhar do Juventud, é parir outra para ganhar do Ceará, aí recebe o Flamengo. Ninguém contou pro Barba o que é um jogo contra o Flamengo, o que é o Flamengo, o que o Flamengo representa hoje no futebol continental, ninguém contou para ele. Ele continua bancando seus bruxos, a direção continua bancando o Paulo Brax. O vestiário é uma esculhambação o vestiário do Atlético. E é a vida que segue, rumo ao rebaixamento. Estão normalizando a possibilidade de queda? Será que eles estão imaginando? Porque quando o clube se torna uma empresa, eles normalizam o quê? Porque na empresa você só ouve falar nos corredores, tem que cortar custo, tem que cortar custo, tem que cortar custo. E você acha que isso não mexe na qualidade do que você entrega? O diretor de futebol virou um office boy dos donos. Ele só executa. Ele está perdido. Ele contrata mal, ele não consegue tirar ninguém, ele não consegue gerir grupo. A maioria desses caras que estão aí no Atlético não gostam dele. Eu não vou ficar malhando e batendo lá em cima, porque o cara é dono do clube. Não vai mudar, não vai vender o clube, não vai repassar o clube, não vai arrendar o clube. Agora o meu problema com o dono é quando ele banca quem está aqui embaixo e não tem competência para estar. Então, sinceramente, eu acho que ainda não acordaram para o tamanho do problema. O Atlético tem 3 anos, está indo para o 3º ano, na luta maluca contra o rebaixamento e ainda não acordaram. O Atlético virou o ano com essa pendência do Hulk, onde o clube não queria porque o Hulk custaria 50 milhões na temporada. Não tiveram competência para gerir a situação do Hulk. O Hulk permaneceu não jogando absolutamente nada, não entregando absolutamente nada. Mas como é o Hulk, ele é mantido pelo rótulo, ele é mantido pela história, ele é mantido pelo currículo. E ficou até agora. E no final das contas, para encerrar o que eu tenho para falar aqui, no final das contas, vocês pararam para pensar no tamanho do problema que foi o ocorrido ontem, gente? Vocês já pararam para pensar na gravidade do que aconteceu ontem, antes do jogo contra o Flamengo? Não é contra o Puerto Cabello, não. É contra o Flamengo. O adversário mais complicado para todos os outros dentro do continente é o Flamengo. Vocês não pararam para pensar na gravidade do que aconteceu, não? O pronunciamento do Brax foi outra vergonha dele dentro do Atlético, porque eu sou obrigado a não acreditar nele, em uma palavra sequer do que ele disse ali. Eu só ouvi a versão dele, porque o outro lado diz que vai falar quando sair, não precisa falar quando sair, porque não vai ter a menor relevância, Hulk, a hora que você abrir a boca para falar. Você deveria ter falado antes. Agora, o que aconteceu ontem e o pronunciamento do Paulo Brax, ele achar que aquilo explica alguma coisa ou atenua o tamanho do problema. Gente, o Paulo Brax disse que houve uma ligação no dia anterior de um clube brasileiro pretendendo levar o Hulk. Isso não é motivo para você tirar da delegação? Você mantém na delegação. O staff ligou para o clube e não chegou a um consenso e você mantém ele na delegação. E você leva ele para o vestiário. E no vestiário, minutos antes do jogo, sei lá, se na hora que saiu a escalação e viu que ia ficar no banco,
O Hulk, sei lá, se também não deu um piti lá dentro do vestiário, falou, eu quero ir embora. E aí alguém disse pra ele, então vai. O jogador entra no carro minutos antes do jogo contra o Flamengo e vai embora pra casa. Que esculhambação é essa? Que clube é esse? Que bagunça é essa? Que diretor de futebol é esse? Que gestão é essa? Que departamento de futebol é esse? O que vocês estão fazendo com o Atlético? Vocês estão empurrando o Atlético para a Série B de novo. E se cair, para empresário que adora só cortar custo, vocês vão regozijar se cair? Ah, pelo menos agora eu não preciso manter uma folha de 20 milhões. Aí você refaz para jogar a Série B, que não te dá garantia nenhuma de voltar, aí depois você refaz de novo para a Série A. Como se fosse um toque de mágicas. Ou de mágica. Vocês não entenderam o tamanho do problema que o Atlético está passando não, tá? Vocês não entenderam. E a partir do momento, Rafael, que você entrega o departamento de futebol para um gerente que ninguém sabe quem é, ah, mas ele é competente. Competente com o quê? Com as planilhas? O Paulo Brax é competente com o quê? Executando as ordens que vêm de cima? Porque no futebol ele não consegue fazer nada. E vai aqui mais uma vez para você, Paulo Brax. Não tem nada pessoal, eu estou avaliando o profissional. Por onde você passou, você deixou terra arrasada no seu setor. Ah, mas os clubes estavam uma zona. Pois é, você está atualmente em mais um que também tem sido uma zona. E a sua parcela de contribuição para resolver o problema qual é? Nenhuma. Um antro de incompetentes no departamento de futebol. E outra coisa, hoje nem o Barba treinador eu vou perdoar. Porque ele não sabe onde está, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem a menor noção, cada jogo é uma escalação, ele tem os bruxos dele, que ele está bancando, e vai morrer abraçado com os bruxos dele. Tomara que vocês ainda tenham tempo para acordar, porque depois da coletiva, depois do pronunciamento, o diretor de futebol não teve a hombridade, a coragem de abrir para perguntas. Ele fez um pronunciamento mal elaborado, que não explicou absolutamente nada, levantou e foi embora. Aí depois vem a coletiva blasé do Barba, que parece que você soltou ele na Praça da Sé em São Paulo, cara, sem nunca ter pisado ali. Ele não sabe para que lado vai, ele não sabe o que fazer, porque ele está mal assessorado, porque ele não tem gerência de futebol, ele não tem direção de futebol, porque o departamento de futebol no Atlético não existe. Bom dia, quem fala, quem quiser. Bom dia. A dica de cinema hoje é apertem o cinto, o piloto sumiu. É assim que o Atlético está sendo tocado nos últimos anos. E uma coisa me incomoda muito, passividade. O excesso da passividade que toma o Atlético. O Atlético hoje é um clube sendo jogado no lixo. É assim que eu vejo cada situação vivida pelo Atlético. Após um jogo como de ontem, tinha que cair até satélite da NASA. Tinha que cair alguma coisa. Tinha que ter incômodo. Tinha que ter briga. Tinha que ter discussão. E o que eu vi ontem não foi isso. Tem uma imagem do Vitor Hugo, assim da mesma forma que eu falei do William. Foi depois de qual derrota, Valor, que o William saiu rindo? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Da mesma forma que eu falei do William, que ali não era lugar para risadinha, para sorrisinho, sendo que o Cruzeiro estava enfurnado na zona de rebaixamento, eu vou falar do Atlético também. Ontem, o Vitor Hugo, tem uma imagem do Vitor Hugo. A gente tem essa imagem aí, Gui? Ah, tá. Já colocou? Porque colocar aqui ajuda a gente também. Não, então tá aí. Sorriso largo do Vitor Hugo, depois de tomar de 4 pro Flamengo dentro da Arena MRV. O Atlético tomou uma salavada, uma sacolada, um chocolate do Flamengo e tá lá, o Vitor Hugo com um sorrisão no rosto. Grande Vitor Hugo, que era o quinto reserva, quinta opção. 2 anos de contrato, tá? Quinta opção do Bahia. E o Atlético deu 2 anos de contrato para ele. É isso aí. Isso é rir na cara do torcedor atleticano. Rir na cara do torcedor atleticano também pela segunda vez seguida dentro da arena, como foi no jogo contra o Ceará, o senhor Bernardo Duarte aparecer entre os titulares do Atlético. Isso diz muito também. Diz muito sobre como está o avião atleticano, embicado, mas com uma vontade danada por solo.
para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que é assim que demonstra. Porque quem ainda tem a capacidade de acreditar que o Bernard vai ser importante num jogo contra o Flamengo, um time intenso, de extrema qualidade, que tem um banco, tira um, entra outro, é tudo a mesma coisa. Toda a qualidade é mantida. É só olhar quais foram as substituições do Flamengo ontem, que aí você tem um choque de realidade, que um meio de campo com o Bernard vai ter alguma capacidade de embate com esse time do Flamengo. Sobre a questão do Hulk, eu fiquei extremamente assustado, mas ao mesmo tempo tem um sentimento dessa turma eu não esperava nada diferente. Cara, a história do Hulk com o Atlético terminou da forma que terminou. Vocês pararam pra pensar. Um cara que em determinado momento foi falado de estátua, de busto, de DVD, sociedade de documentário, de sociedade na SAF. O 12º jogo do Hulk foi domingo passado. Domingo anterior a esse, que foi ontem. Domingo passado, contra o Coritiba. Eles não tiveram uma semana pro Tique e o Teco funcionar de uma melhor maneira e colocar o Hulk, às vezes, fora do jogo por um controle de carga. Não existiu essa possibilidade. Não existiu. Teve que levar o Hulk pro jogo e ele aparecer na lista de relacionados para o Flamengo. A lista que o Flamengo pega tinha o Hulk no banco, mas tinha o Hulk. E depois, atraso de escalação e a situação acontece da forma que aconteceu. E vem cá, ontem eu estava escutando alguns ex-jogadores falarem a respeito de uma situação como essa, como que isso bate no vestiário. Ô, gente, não estamos falando do Natanael, do Renan Tressoldi, do Vitor Hugo, não. Estamos falando do Hulk. Do Hulk. Imagina só o vestiário do Atlético, um cara que é uma referência institucional, é uma referência para o torcedor e sim, para muitos dos atletas. Ele simplesmente chega e fala assim, ó, pessoal, minha história termina aqui, eu tô indo embora para casa, porque vai ter um outro clube aí que vai me oferecer um novo contrato e eu não vou atingir o 13º jogo. Era o Hulk! Era o Hulk! Não estou dizendo que isso influenciou na derrota, que foi a resposta para a derrota, porque o Flamengo poderia ter feito 6, 7, numa tranquilidade, um ritmo de treino, tranquilo, bola para um lado, bola para o outro, controlando totalmente o jogo. Faria gols ali a perder de vista. Teve um momento que eu acho que até o Flamengo se deu uma segurada, porque tem jogo importante pela Libertadores na semana contra o Estudiantes. Cara, um banho de bola, mas internamente a questão do Hulk abala. E é um combo, né? É um combo. Já é um time fragilizado, é um time fraco, é um time esbagaçado, né? Um farelo de time. Vem a situação do Hulk e o adversário é nada mais, nada menos que o Flamengo. Ridícula a atuação do Atlético, ridícula a postura da diretoria do Atlético. Quando eu falo de diretoria, eu tô colocando o combo, eu tô colocando todos, tá? Tô colocando todo mundo no pacote. O Barba também não se ajuda quando ele coloca a escalação que ele colocou inicial. Então, o Atlético, infelizmente, hoje é sim um grande candidato a estar entre os 4 piores times do Campeonato Brasileiro. E a parada da Copa pode ser sim do Atlético na zona de rebaixamento. E pior, né, Elton? Porque ontem, quando o fraco diretor de futebol que o Atlético tem, que é o Paulo Brax, foi aos microfones para falar, ele chamou de momento de turbulência. Uhum. Ele não soube dar o nome correto ao que o Atlético vive. O Atlético vive uma crise. O Atlético vive uma crise sem fim, né? Isso é algo que o Atlético tem sofrido já há um bom tempo. E o Atlético precisa de uma correção de rota fora das 4 linhas em relação à gestão. Os donos do Atlético precisam entender que hoje o clube precisa de alguém mais capaz para gerir o futebol. Não será o Paulo Brax o responsável a fazer o Atlético conseguir ter uma recuperação na temporada. Se o Atlético não encontrar alguém bom o suficiente, pensando na próxima janela de transferências, para que essa pessoa faça uma reformulação completa do elenco,
para que esse profissional seja o responsável por controlar o que acontece hoje nos bastidores da Cidade do Galo, a tendência é clara e óbvia de rebaixamento. O Atlético sofreu ontem um dos maiores vexames desde a inauguração da Arena MRV. Um dos maiores vexames. Eu não trato a derrota numa final de Copa do Brasil como um vexame tão grande quanto o de ontem. Ou perder para o Cruzeiro, ou enfim, qualquer outro tipo de derrota que tenha acontecido. Mas o Atlético tomou 4 por um clube que existe uma rivalidade. E o torcedor atleticano, mesmo em um momento tão ruim do clube, ele foi ao estádio. Ontem tinha 28 mil pessoas, salvo engano, na arena. Esse foi pelo menos o público divulgado. Diferentemente de outros jogos, quando o Atlético teve 10, 12, 15, não dava nem 20 mil pessoas. E aí a gente olha para o Atlético em campo, o Atlético é um retrato do que é hoje a gestão esportiva do clube. A gestão esportiva do Atlético é um nada. E o Atlético dentro de campo é um nada. Porque as pessoas que estão fora do clube, a gente vê que as atitudes deles refletem em campo. O Atlético hoje é um time muito fraco e seríssimo candidato ao rebaixamento. Eu deveria apontar para todo mundo, mas acho que a gestão é a principal responsável por tudo que acontece hoje, ou pela maior parte do que acontece hoje, a gestão é a responsável. Mas a gente precisa apontar também para os jogadores, que hoje são extremamente omissos. E, cara, ninguém passa impune escalando o Bernard todos os dias como titular do Atlético. O Barba precisa explicar isso. Não tem cabimento. Porque eu vejo, vocês veem, o Valu vê, o HG vê, o Eltinho vê, o Gui vê, o Dan vê, a Duda vê. Todo mundo vê que o Bernard não tem condição hoje de ser titular do Atlético. O Bernard não tem hoje condição alguma de ser titular do Atlético. Ele tem condição de jogar no Atlético. Jogar no Atlético. E ele é titular incontestável do Barba. Então, assim, hoje, todos são responsáveis, mas eu ainda aponto a gestão como a maior responsável. Porque o Atlético foi completamente abandonado. E hoje, quem está à frente do clube, que é o Paulo Brax na gestão de futebol, cara, infelizmente, ele não tem a menor capacidade para estar nesse cargo. O Brax, quando tem que dar uma entrevista, e ontem ele tinha que dar uma entrevista, ele faz um pronunciamento, ele chama de momento de turbulência, e aí ele demora 10 segundos para falar do jogo, uma vergonha que o Atlético protagonizou dentro da sua casa, e ele leva outro período que ele fala no pronunciamento sobre tudo. O Hulk. O Atlético, de fato, normalizou o fracasso. E assim, já se passaram 12 horas desde que o dia de ontem se encerrou, e o Brax segue como CSO do Atlético, hein? É uma vergonha isso. O Brax tinha que ter caído ontem no vestiário. E o pronunciamento feito pelo Brax deveria ter sido feito por um dos donos. É impressionante o massacre que o Atlético sofreu ontem, institucional, dentro do campo e fora do campo, para o Flamengo. E a gente já diria que isso poderia acontecer há um tempão. E aqui, no Band News na área, não há má vontade excessiva. Eu vou começar a respeito do Paulo Brax, caso Hulk. São muitas camadas hoje para serem ditas. Independente do posicionamento ruim do Hulk, foi ruim após a partida contra o Ceará, aos microfones, a decisão de não estar com a delegação tem que ser do VP de futebol, porque foi assim e é assim que está no site do Atlético. O posicionamento, organograma todo bonitinho do clube está lá. E lá está escrito Paulo Brax, VP de futebol, numa alusão à sigla Vice President, em inglês, essa mesma sigla do que o Paulo Brax é hoje de futebol. Então, quando o Paulo Brax diz que foi procurado por um clube brasileiro, ok, o staff conversou com o clube, o staff do Hulk não conversou com o clube, já recebeu uma proposta, esse que é o caminho, recebeu essa proposta, em uma reunião nossa com o staff, não houve uma decisão, tá errado. A decisão tem que vir para o lado do clube. E isso eu não estou dizendo que o Hulk é santo, nada disso. Mas seria uma insubordinação se o Paulo Brax tiver falado assim, não, vai para o jogo, e o Hulk falar que não, se isso aconteceu, mas não foi o que ele relatou. O HG tem todo o direito, tá no direito dele. Eu estou aqui me apegando à versão do que o Brax diz conforme a narrativa dele. Para contrapor, eu teria que entender que chegaram a informação de outra narrativa. Então,
Aqui tá o erro do Paulo Brax. É vergonhoso quando ele vem e fala: nós conversamos com o staff do Atlético e chegamos a uma decisão. É porque o Atlético não decide as coisas. É só mais uma coisa. O Hulk não tinha que pisar na arena ontem. Ponto. O staff dele tem uma proposta nas mãos. Será que não tá claro? Ou alguém acha que ficou o staff do Hulk com o clube interessado conversando. E aí, como é que tá Belo Horizonte? Ah, tá bem, tá legal. O clima nos últimos dias, o outono tem trazido uma frente fria. Ô, gente, conversou porque recebeu uma proposta. Hulk, você está em negociação, você não vai para esse jogo. Se a negociação não der certo, ponto. A gente segue. Se der certo, a gente vai encaminhar. Não, mas aí tem a belíssima ideia de decidirem isso na Arena MRV. E por todos os defeitos que o Hulk tem tido, não jogado bem, a fala muito infeliz expondo para minha instituição Atlético, essa decisão é total para mim do Paulo Brax. Falando agora do campo, me preocupei muito ontem com a coletiva do Domingues. Acho que ele teve uma visão do que aconteceu na partida descolada do que realmente a partida foi. Ele colocou muito mais uma questão de que, como se o Flamengo tivesse aproveitado as melhores oportunidades, e daí isso fez a diferença no jogo. Não, Domingos, o Flamengo aos 6 minutos já abre o placar, e dali por diante o jogo já fica muito condicionado por ter acompanhado demais o Leonardo Jardim. O Flamengo obteve o controle do jogo ontem durante toda a partida. Toda a partida. Até o momento que o Atlético teve um pouco mais de pressão, teve sim as bolas na trave do Atlético, mas o Flamengo também teve bola na trave. Então eu me preocupei com a questão do Domingues, porque se eu ouvisse a coletiva dele sem ter assistido o jogo, eu ia entender que foi um jogo de trocação, de campo aberto, onde o Atlético acabou finalizando melhor e o Rossi e a defesa do Flamengo fizeram a diferença. Outra coisa que me preocupou no Domingues, que para mim é o menor culpado do que aconteceu ontem na Arena MRV, mas o técnico ele é responsável a partir do momento que ele senta no banco. Já são 14 jogos dele, mas repito, ele para mim é o menor responsável. Quando ele fala que de questões que ele já sabe para fazer para melhorar, ô Domingues. Mas se você não fizê-las acontecer, o diagnóstico sem a medicação, o paciente continua claudicante na sua situação, e o Atlético precisa logo dessas situações. O Atlético tem 10 jogos até a parada para a Copa do Mundo. Acho que se tem algo que não vou falar de positivo nada hoje para o torcedor atleticano, mas a questão é que esse time já não consegue jogar bem. Para mim, nos últimos 6 jogos, o Atlético foi bem contra o Ceará, e eu acho que o Domingues está na hora de repensar. Eu não vou dizer escalação, aqui eu discordo um pouco dos amigos quando falam que o Bernard não pode jogar. O Bernard, o que ele tem para usar? Desculpa, aí o Minda. O Minda não resolve nada. O Bernard não entrega nada. O Minda também não. Nada. O Minda também. Bernard não entrega nada. Também não. Sem a bola e nem com a bola. O Minda também não entrega. O Minda também não entrega. Mais então, que assim, o Bernard. Não entrega. Não entrega, mas se entregasse, ele era como titular. Não, ele não sabe. Ele não entrega. Ele não sabe quem é titular dele. Eu discordo de vocês, tá bom. O Gil Reinier é titular, essa o outro coisa Reinier de, tá no banco. que você falou, inclusive, ele tem bancado os bruxos. Que bruxo? Tá bancando. O Bernard é um bruxo dele. Que bruxo, o Bernard é bruxo dele. O Bernard é o que ele não tem joga pra usar. Nada. Não o joga Bernard nada. É o que ele tem pra usar. Não, É claro ele que tem outras opções. Então ele é o que ele pra pode, usar? Quais opções? Ué, O Minda e quem mais? O próprio Minda. O Minda faz o quê, gente? Qual Minda vocês estão se pegando? Vocês estão discursando ali do Paulo Brax. Daqui a pouco vocês vão falar que o Minda é o grande jogador. Não. 2 anos que o Bernard não faz eu vou me permitir nada. discordar. Eu vou discordar dos amigos, porque ele tem usado o que ele tem. Vocês estão falando de um Minda imaginário. Um Minda imaginário, que por enquanto não construiu de um Bernardo que tem 2 anos que não faz nada. Thiago, mas ele tá aí. 2 anos de inutilidade no elenco Atlético. O Domingues tem que usar. Nos poucos minutos tá aí, ó. Essa jogada aqui agora que você está mostrando é do Minda. Essa jogada que acabou de mostrar é do Minda. O Minda cria oportunidades depois, para o Atlético. 3x0, você acha mesmo que é? Mas ele entrou no 3x0. Você acha que é mais controle do Flamengo? Pois é. Ele entrou no 3x0. E se entra com 0x0, ele não faria essa diferença que vocês acham que ele faria. Não tem como Nós você estamos falar. tirando a boia pra você, você quer morrer afogado. Não tem como se falar sobre isso. Tem sim. Valor, calma. Não, eu tô calmo. Peraí, não, então. É só pra deixar eu falar. Então fala. Então,
O Minda, ele entra só em situações do Atlético já estar ao decorrer do jogo. O Minda não foi titular da equipe do Atlético nos últimos jogos. O Bernard foi titular nos últimos 3 jogos do Atlético. O recorte que eu tenho do Bernard é péssimo como titular do Atlético. O Minda só entrou em recortes. Então, qual a análise que eu tenho que fazer? O cara entra como titular e não demonstra o porquê que ele é titular. Ele não faz nada. Ele não entrega nada defensivo, ele não entrega nada ofensivo, absolutamente nada. O Bernard Duarte é um nada no Atlético. O Minda é um jogador esforçado que tem entrado com o Galo ou perdendo ou empatando para tentar algo diferente. E ele demonstra algo diferente. O recorte que eu tenho dele é só esse. O Bernard é um nada, é um zero. Eu tô pra dizer que o Bernard é menos 3. O que o Domingues falou ontem, como ele faz para escalar o time? O que ele leva em consideração? Algo que a gente não vê, né? O treino. Algo que a gente não vê, mas que ele fala a respeito. Ele deixa bem claro numa pergunta, agora não vou lembrar o colega que fez a pergunta. Eu não tô falando que tem que concordar com... A questão não é, para mim, a questão principal não é o Domingues utilizar o Bernard. Ele utiliza o Bernard porque o Bernard é uma das peças que ele tem para utilizar. A questão para mim é muito mais profunda. O Bernard não devia estar no Atlético. Para começo de conversa. Quando ele chegou, eu falei isso a respeito, mas ele está aí. E agora, quando ele é escalado como titular para o lugar do Minda, de acordo com o que o Barba faz para montar o Atlético, como é que tá treinando o Minda? Ninguém sabe, mas o Barba fala que usa do treinamento, que não usa do nome. Ele deixou isso bem claro ontem na coletiva. Tá indo mal nas coletivas também, porque não tá sabendo explicar. Eu acho que ele foi mal nessa questão do jogo que ele colocou como, o Flamengo, nós finalizamos muito na área do Flamengo também, o jogo não foi por aí. Aí eu acho bem preocupante, e quando ele fala que já tem os diagnósticos do que precisa ser feito. Eu tô convencido que o Atlético precisa de jogar com as linhas mais baixas, que o Atlético precisa de encher o meio-campo de volante, que o Atlético precisa de voltar com 3 zagueiros, que não dá pro Atlético jogar com 2 linhas de 4. Isso aí com Bernard, sem Bernard, com Minda, é uma conclusão que eu cheguei. E para falar mais uma vez, esse elenco do Atlético, para mim, hoje, eu tenho dificuldades de ver qual técnico poderia tirar mais deste elenco. Todos os últimos técnicos que passaram do Atlético foi mais ou menos o mesmo caminho. Teve um momentinho bom, e depois as coisas começam a não acontecer mais. Foi assim com o trabalho do Cuca, que foi ruim, foi assim com o trabalho do Sampaoli, e começa a ser assim com o trabalho do Domingues. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!